Oi pessoal, eu sou o Alessandro e seguindo o meu propósito de comentar número a número as edições de Conan o Bárbaro, chegamos a número 5, né? Nessa edição aqui, nós temos como conteúdo as histórias publicadas originalmente nos números 8 e 9 da Conan the Barbarian, que sai nos Estados Unidos pela Marvel. A gente sabe, né, que a revista brasileira é bimestral e ela publica a cada edição 2 números da mensal norte-americana. O roteiro é do Jason Aaron, dessas 2 histórias. Jason Aaron está construindo um épico aí em 10 partes, intitulado A Vida e a Morte de Conan, e os desenhos são do Gerardo Zaffino. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho, né? Gerardo Zaffino desenha a primeira história, que é intitulada Volta ao Lar, e os desenhos da segunda história, deixa eu mostrar também, são do Mahmoud Azhar, que é o desenhista principal, que desenha a grande maioria das edições, né? Eu prefiro o Zaffino, mas eu devo dizer que eu já estou mais acostumado com Azhar, né? Acabei me acostumando com o traço dele. Uma coisa que vale ressaltar é que essa Conan the Barbarian, ela facilita a vida de quem deseja comentar número a número da revista. Por quê, né? Porque, embora exista uma trama maior, uma trama até épica, como eu falei, né? A Vida e a Morte de Conan, cada edição funciona por si mesma. Cada edição tem um começo, meio e fim que se insere na trama maior. Ou seja, né, cada edição conta um momento na vida do Conan onde ele enfrentou a morte. Quando eu olho para isso aqui, eu penso numa revista mensal pensada como revista mensal. Eu explico, né? Ou seja, embora uma saga esteja sendo contada, o leitor casual que chegar e pegar isso na banca, ele não fica totalmente perdido. Ele lê uma história que em uma parte ele compreende, mas que ele percebe que se insere num todo. E aí ele pode ir atrás do que veio antes. Boa parte das revistas mensais da década de 80, por exemplo, revistas mensais de super-heróis, tinham esse formato, uma estrutura parecida com essa, né? Uma estrutura parecida com essa. A gente pensa, por exemplo, vários números, eu não vou dizer todos, né? Dos X-Men do Chris Claremont e do John Byrne, por exemplo, eles seguiam um pouco essa estrutura. Ou então, às vezes, até pequenos arcos, em 2 partes, 3, que se inseriam no todo maior, mas havia blocos, vamos colocar assim, menores, nos quais seria mais fácil para o leitor novo se inserir, né? Eu particularmente gosto. Eu entendo que isso coloca limites ao trabalho do roteirista, mas não estou dizendo que isso tem que ser a regra para todo mundo, mas é bacana ver algo desse tipo. Acho que realmente facilita a entrada de pessoas, né? Mas vamos lá, né? Vamos falar da história, né? Aqui nós temos 2 histórias, então, que tem certo começo, meio e fim. No caso da primeira história, Volta ao Lar, nós temos o quê? Nós temos o Conan naquele que provavelmente foi seu primeiro retorno à sua aldeia na Ciméria, depois de ter saído para se aventurar pelo mundo. Ele buscava levar presentes aos seus, mostrar o mundo exterior para aqueles que só viviam naquele lugar, mas ele acabou levando perigo. O que acontece, né? Por causa do Conan, por causa de uma vingança empreendida contra o Conan, membros da vila estão sujeitos a uma espécie de feitiço, estão sujeitos a uma maldição, né? E eles, por isso, atentam contra a vida do Conan. E a pergunta é, né, será que para se proteger, Conan vai matar aqueles que ele ama, ou mesmo que não ame, aqueles que são seu povo, né? É um roteiro simples, é um enredo simples, mas é bem executado e que tem alguns bons momentos. Inclusive, o melhor deles é com a avó do Conan. É uma história que mostra que o Conan é sim extraordinário, mas que ele é um filho da Ciméria e que muito daquilo que ele foi herdado do seu povo. Esse aspecto é bem legal. E os desenhos do Zaffino contribuem e muito para gerar um certo clima sinistro em algumas passagens. A segunda história, O Deus das Profundezas,
ela é uma história, vamos lá, que é mais difícil de comentar sem dar spoilers. Então eu vou primeiro falar o que eu consigo falar de maneira um pouco mais genérica e depois eu vou avisar quando eu for dar alguns spoilers para poder fazer o comentário que eu desejo fazer, né? O que acontece? O Conan está preso numa espécie de caverna e junto com um grupo de pessoas oriundo de várias partes do mundo. E o Conan quer, claro, se ver livre, se ver um pouco liderando essas pessoas para a liberdade. E no caminho para isso, ele vai enfrentar vários monstros que ele já enfrentou no passado. Claro que isso tem uma coisa a ver com a projeção dos inimigos, isso é desenvolvido na história, não quero dar tantos spoilers, né? E nós não sabemos o lugar ou o porquê do Conan e aquelas pessoas estarem ali. Essa é, vamos lá, uma certa sinopse mais genérica. Agora eu vou dar um spoiler brabo, assim, né? Um spoiler grande da história, ou seja, se você ainda vai lê-la, te recomendo, sei lá, talvez para o vídeo por aqui, depois volta para ver, mas é o que me permite comentar. O que é algo que é revelado apenas no final, embora, ao meu ver, eu pelo menos desconfiei desse final no decorrer da trama, né? O que acontece é o seguinte, né? Isso aqui é uma espécie de versão da história de Jonas e a baleia. O Conan, ele está nas profundezas de um monstro, ele foi engolido por um monstro enorme. Já que eu estou dando spoiler, eu vou mostrar isso para vocês. Ele foi devorado, vamos lá, está no estômago de uma fera gigantesca, tá nesse estômago. E lá ele vai ter que, junto com essas pessoas, né, lidar com os anticorpos do próprio monstro, vamos colocar assim, que ainda não foi digerido, para poder tentar sair dali, abrir caminho na base da espada para fora do ventre desse monstro. Bom, eu achei uma história legal. Assim, talvez se fosse de outro personagem, o meu olhar seria inclusive diferente, assim, né? É uma história legal, mas que destoa de tudo do Conan que eu já li. Bom, o que eu já li, né? Eu tenho lido o Conan da Mitos, uma parte considerável, li também essas novas da Marvel, e tô lendo a Espada Selvagem de Conan clássica, né? A Espada Selvagem de Conan clássica. Então, assim, tem até uma bagagem de leitura razoável do Cimério, não sou um especialista, mas isso aqui, de tudo que eu já li, destoa, assim, né? É mais fantástico. Imagina, Conan devorado por um monstro, abrindo na base da espada caminho no ventre desse monstro. Ficou, vou dizer assim, tá bem feito, mas destoou, né? Ficou insólito, acho que essa é a palavra. Ficou insólito demais, comparando com o padrão das próprias histórias do Cimério, assim, né? Então me causou certa estranheza. Fica aí eu dividindo com vocês a minha impressão. Bom, na próxima saga nós vamos ter o fim do épico A Vida e a Morte. Na próxima edição, né, nós vamos ter o fim da saga, né, nós vamos ter o fim dessa saga épica do Jason Aaron, no próximo número, no número 6. E eu estou bem curioso para saber como é que ele vai encerrar essa história. Porque ele começou a começar pelo título, A Vida e a Morte de Conan. É um título que chama atenção. E eu quero ver como é que ele vai abordar essa situação do Conan, da morte do Conan, se ele realmente vai matar o Cimério. Durante toda a história ele sinalizou que sim, e ele sinaliza tanto que eu desconfio que não vai fazer isso, né? Que vai ter uma reviravolta aí no final. Eu estou até apostando numa lógica do Conan vencendo o destino, que pode ficar bem legal, se bem executada, é claro, né? Bom, bora esperar, talvez agora esperar até mais, né? Provavelmente esperar até mais. Essa revista costuma dar uma atrasada, e agora nesse contexto aí, né, com a cadeia produtiva dos quadrinhos interrompida, como diversas outras, claro que a gente deve esperar um pouco mais para ver aqui no Brasil. Deixa eu lembrar de uma última coisa, não está nem no meu roteiro, mas dei mole de colocar os contos, né? Aqui tem o conto A Luz Estelar Negra. A Luz Estelar Negra tem dois capítulos desse conto. Sai, em cada número da mensal sai um capítulo, na norte-americana, então aqui eles compilam. Cara, e esse conto tá bem legal, sabe? Agora a coisa subiu, chegou, parece que numa espécie de clímax, assim. A história tá ficando bem legal, vamos ver no que isso aqui vai dar também. Vou ver se quando o conto terminar, eu faço um comentário sobre o conto como um todo. Então acho que talvez funcione melhor assim, né? Porque
Acho que com conto talvez fique melhor do que eu comentando capítulo por capítulo, não sei. Vou comentando as histórias em quadrinhos, né? E talvez ao fim e ao cabo eu fale desses contos, porque tanto o da Conan o Bárbaro quanto da Conan da Espada Selvagem de Conan estão bem legais. Mas é isso, minha gente. Parando então, lembrando do link da Amazon, não posso deixar de lembrar, né? Galera, for fazer alguma compra, eu entendo que nesse momento a gente tem comprado menos, né? Inclusive isso até, caso você vai fazer uma compra, tipo, você lembrar, é uma coisa que é até mais importante para o Ministério nesse contexto, eu dobrei a produção de vídeos e é isso que essas compras, através do link que possibilita o canal se pagar. Ainda não se paga, mas está caminhando para isso. Então, caso você fazer uma compra na Amazon, né, nesse contexto, entrando por esse link, se ajuda demais a produzir conteúdo, tanto sobre o Conan, quanto sobre outros diversos quadrinhos que eu comento por aqui. Agradeço por você ter visto o vídeo, não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar o vídeo se achou legal. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.